Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. No último estudo nós falamos sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus havia prometido, pela sua palavra, de que os seus olhos estariam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que fossem feitas na casa do Senhor, o templo que Salomão havia inaugurado. Hoje nós iremos estudar aquela que talvez tenha sido a primeira experiência da nação de Israel em invocar essa promessa e de lançar mão desse privilégio de ser ouvido pelo Senhor. No estudo de hoje vamos falar sobre o rei Josafá. Ele foi rei na tribo de Judá. Foi rei no Reino do Sul, que era o Reino de Judá. Antes de tudo, é necessário que se diga que os reis de Israel, especialmente Davi e Salomão, ainda que tenham sido homens tementes a Deus, eles não representaram a perfeição diante de Deus. A perfeição somente será trazida no reinado eterno do Senhor e Salvador, nosso Messias, Jesus Cristo. Lembre-se, a monarquia em Israel é apenas sombra do reinado verdadeiro de Jesus Cristo. Nesse sentido, é preciso lembrar que Salomão falhou diante de Deus quando fez aliança com diversas nações, e ele permitiu que essas esposas trouxessem os seus deuses para dentro de Israel e oferecessem sacrifícios a esses deuses dentro do território da nação de Israel. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, e entre os deuses que vieram para dentro de Israel, vieram deuses dos Moabitas e também deuses dos Amonitas. E é sobre isso que nós iremos falar também no estudo de hoje. Por causa da desobediência de Salomão, e inclinando-se a outros deuses, Deus dividiu a nação de Israel. 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão, que era servo de Salomão, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam com Roboão, filho de Salomão. Israel já não era uma grande nação diante de todos os povos daquela época. Dividida, então, ela estaria ainda mais enfraquecida numa época de tantas guerras. A sequência, para você se lembrar, é Davi, que gerou Salomão, que gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, que gerou Josafá. É sobre esse Josafá que nós iremos falar hoje. No estudo de hoje, então, nós vamos ver o momento em que a nação do sul, o reino de Judá, o menor, é atacado por outros 3 reinos. Esses reinos eram os de Moabe, os de Amon e os habitantes do monte Seir. Ainda que pareçam nomes desconhecidos para nós nos dias de hoje, na época eles formavam um grande exército, muito superior ao exército de Judá. Há algumas explicações na Bíblia a respeito da origem desses 3 povos. Os Moabitas e os Amonitas são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E Deus havia dito a Moisés que a terra em que eles habitavam, Deus não daria a Israel. Os habitantes do monte Seir são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, netos de Abraão. E Deus também havia dito a Moisés que não daria aquelas terras à nação de Israel. Deus, então, havia dado a Moisés 2 ordens. Primeira, não invada nem ataque a terra dessas nações. Os Moabitas, os Amonitas e os habitantes de Edom. Segunda ordem que Deus deu: não faça aliança com essas nações, não se casem com as suas filhas,
nem dê os seus filhos em casamento com eles, porque isso perverterá o coração de vocês para os seus deuses. Assim, ainda que Israel não tivesse entrado em guerra com essas nações, quando chegaram à terra prometida, agora, 500 anos aproximadamente depois, essas mesmas nações vêm guerrear contra Israel. E vêm com uma grande multidão, suficiente aos olhos humanos para derrotá-los e os expulsar da terra prometida. Por que será que isto estava acontecendo? Deus havia dito à nação de Israel que não fosse cúmplice da idolatria destas nações. Lembre-se que Salomão, no fim do seu reinado, trouxe exatamente os ídolos destas nações para dentro de Israel. Se você ler em outro livro da história, a história dos reis de Israel, você vai ver que Salomão contraiu diversos casamentos e trouxe muitas mulheres, e você vai ler no texto de Reis que os deuses de Amon, os deuses de Moabe vieram para dentro de Israel. Agora, o próprio Deus levanta as nações destes mesmos ídolos para combater contra Israel. A desobediência do próprio Salomão trouxe divisão à nação de Israel e guerra contra o reino do sul, que era Judá. Mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é fiel e ela permanece. Lembre-se, a palavra dizia assim: se o meu povo, então eu, o Senhor. Deus vai mostrar a seu povo que somente Ele é Deus. O texto que narra esta guerra está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 até o 30. Vamos orar e depois nós vamos ler o texto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós clamamos a direção do Teu Espírito Santo sobre esses momentos de estudo da Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento em cada um dos nossos queridos ouvintes. Que o Teu Espírito penetre o nosso coração, que possamos compreender a mensagem que essa palavra traz para os nossos dias. Tudo te pedimos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler o texto, se você puder, acompanhe na sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 até o 30. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir,
cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Então
voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Eu sei que é um texto longo, e a nossa proposta de estudo em escola dominical é a gente poder, de fato, analisar o texto. Analisar, compreender e entender. Então, rapidamente, nós vamos relembrar tudo aquilo que está escrito aqui no texto. Primeiro, o que primeiro aconteceu? Chega a notícia ao rei de Judá, Josafá, de que os amonitas, moabitas e habitantes do monte Seir vêm contra ele em grande multidão. Só gostaria de poder explicar que o texto diz assim: então vieram alguns que avisaram e disseram assim: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Só para você poder se localizar geograficamente, imagine que nessa direção é o norte, nessa direção é o sul. Esses habitantes ficavam na região sudeste, nessa direção. E se você estiver em Jerusalém e se voltar para cá, a primeira coisa que você vai ver é o Mar Morto. Por isso que o texto fala em mar, então ele não está falando de oceano. Ele está falando do Mar Morto, e se você olhar o mapa de Israel daquela época, após o Mar Morto tinha o local dos Moabitas, dos Amonitas e dos Edonitas, que são os personagens desse estudo. Segundo, o que Josafá faz? Josafá busca ao Senhor e apregoa um jejum em todo o Judá. O significado do jejum era levar o coração do povo a Deus. Onde existe jejum, cessam-se os banquetes, cessam-se as festas, a alegria, e o coração se quebranta diante de Deus em busca do seu favor. Note que o texto diz que Josafá teve medo. O fato de nós termos medo não é problema, o problema é o que nós fazemos com esse medo. Josafá não buscou o apoio de outras nações, ele buscou ao Senhor. Ele se humilhou e chamou todo o povo a se humilhar também diante do Senhor. Toda a nação de Judá ouve o pedido do rei. Toda a nação de Judá comparece diante da casa do Senhor. Lembra que o texto diz: homens, mulheres, crianças e seus filhos, ou seja, homens, mulheres, jovens e crianças, todos estão lá diante da casa do Senhor. Josafá ora ao Senhor Deus, reconhecendo quem ele é. Eu vou ler novamente o verso 6. Diz assim: tu és o Deus dos nossos pais. Tu és Deus nos céus. Tu és aquele que domina sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. É isso que Josafá diz na sua oração. Em seguida, ele lembra tudo aquilo que Deus já havia feito pela nação de Israel, e que Israel só estava naquele território porque o Senhor havia dado aquela terra em herança para a descendência de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. E então, como eu disse no início do estudo, ele clama a promessa de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E ele clama com as seguintes características. Primeira, um jejum. Lembra que Deus pede que o povo deveria se humilhar, orar e o buscar? Então ele proclama um jejum, que é o quebrantamento e a humilhação do povo diante de Deus, a conversão do coração ao povo, ao Senhor, melhor dizendo. E não era apenas uma parte da nação, era toda a nação. Porque Deus diz assim: se o meu povo, Deus não diz assim, se o rei, se o profeta, se alguém. Não, Deus pede que o seu povo se converta diante dele. E por último, que invocasse o nome do Senhor em oração. Josafá faz exatamente aquilo que Deus havia prometido e que ouviria essa oração dos céus.
Mais um detalhe é que a oração de Josafá ela é específica. Ela diz exatamente o que está acontecendo. Ela diz: o povo dos amonitas, os moabitas, os habitantes do Monte Seir, cujas terras o próprio Deus não havia permitido que eles os atacassem. Mas na mente de Josafá, esse povo agora está dando o pago, está vindo contra Israel. Mas Deus havia dito que eles não os atacassem. Pois é, mas tem mais um detalhe. Deus havia dito que também não se misturassem com essas nações. E não Josafá, mas Salomão havia feito isso. Dentro do território de Israel, ainda havia adoração a Amon, aos deuses da terra de Amon e aos deuses da terra dos moabitas. Ele diz tudo isso, ele ora especificamente, e o que tem de mais belo nessa oração, que nos inspira a nós nos dias de hoje, é que ele reconhece que Judá não tem forças para lutar. E veja, naquela época era muito comum, quando você percebia que você não tinha força para lutar, você buscava apoio de outras nações, você fazia alianças e ia combater o inimigo que estava vindo com o apoio de outras nações. Mas Josafá faz certinho. Ele busca a Deus, porque ele sabe quem é o Senhor, o Deus dos céus, o Deus dos seus pais, o Deus que domina sobre todos os reinos, em quem há todo o poder, em quem há toda a força, porque ele domina sobre tudo. E ele diz assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, e os nossos olhos estão postos em Ti. Tamanha demonstração de fé só tem validade se você de fato puder e fizer aquilo diante de alguém que pode te atender. E Deus, algumas décadas antes, havia dito: se o meu povo me buscasse, eu ouviria do céu e eu mandaria o socorro. Josafá faz o que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer numa situação de calamidade, numa situação de dificuldade, apelar para aquilo que Deus prometeu. Nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. E Deus respondeu rapidamente. O verso 14 narra que o Espírito do Senhor veio sobre um sacerdote levita, Jaaziel. Essa sequência de genealogia que é citada no texto era muito comum, é muito comum nas Escrituras, porque Deus quer mostrar para o povo que aquele para quem o Senhor fala é aquele a quem o Senhor levantou como sacerdote, como seu representante. E a resposta de Deus foi favorável ao povo. Deus começa assim: não temais. Deus diz assim: essa peleja é do Senhor, desçam lá, fiquem parados, apenas olhando o que eu, o Senhor, irei fazer. Isso me faz lembrar quando a nação de Israel sai do Egito e Faraó vem na direção deles e eles param defronte do Mar Vermelho. E quando eles param ali e o Faraó arremete contra eles, eles resmungam, reclamam com Moisés, e a palavra do Senhor vem para Moisés e diz assim: fiquem parados, apenas olhando o livramento que o Senhor vos dará. Você conhece a história, o mar se abriu e eles passaram. Agora Deus diz para eles assim: fiquem parados, apenas olhando o que o Senhor fará, porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha, diz o Senhor. Outro detalhe que é possível perceber é que assim que essa palavra foi dita, a nação acreditou, ela creu na palavra do Senhor, e porque creu na palavra do Senhor, ela já passou a adorar e ela já passou a louvar ao Senhor. Diz que os levitas cantores, louvaram a Deus sobremaneira. Então Josafá, em obediência ao que Deus havia dito, ele manda à frente do seu exército um coral que canta louvores ao Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles, se você vê o texto, diz assim: e tendo eles começado a cantar louvores ao Senhor, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe e os habitantes do Monte Seir, que vinham contra Judá, e foram desbaratados.
Eles mesmos se mataram. Se você observar o texto, é isso que aconteceu. Inicialmente, os amonitas e os moabitas atacam os habitantes do Monte Seir e os destroem. Na sequência, eles começam a brigar entre si, possivelmente por causa do despojo, que era muito grande. E à medida do combate, que o combate ocorre, todos eles se mataram, todos eles morreram, porque Deus colocou essa emboscada no coração deles. Quando Judá não está vendo isso, ok? Eles estão caminhando, eles têm um exército, eles sabem que não vão combater, eles colocam um coral à frente do exército, eles vão caminhando e já vão louvando a Deus, porque a promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Deus havia prometido, então eles vão caminhando, vão cantando, vão louvando a Deus pela sua misericórdia, e no meio do caminho, quando eles chegam no alto do monte, quando de fato eles vão enxergar o inimigo, o que eles olham? Eles não acham nada, não tem mais inimigo, morreu todo mundo, só tem uma série de cadáveres. A batalha já havia acabado, eles não levantaram uma espada, não existe mais temor, eles não têm mais medo, há apenas o despojo de guerra, ou seja, um prêmio ainda, uma recompensa. Eles demoram 3 dias para conseguir recolher todas as coisas. E aquele local que antes lhes dava ansiedade, porque eles chegariam e olhariam os seus inimigos, agora o inimigo está derrotado e aquele lugar muda de nome, passa a se chamar Vale de Bênção. O povo de Judá volta feliz para Jerusalém, porque Deus havia dado vitória sobre os seus inimigos. E o louvor continua. Eles continuam louvando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E veja, a proteção de Deus continua e é ainda mais abrangente. O que Deus faz? Deus coloca terror no coração de todas aquelas nações em volta, porque eles ouvem dizer que o Deus de Israel, Ele mesmo combateu pelo seu povo. E por causa disso, durante o reinado de Josafá, ele tem paz durante muito tempo. É isso que diz o texto, e agora, como a gente tem de costume, vamos tentar aplicar esse texto para a nossa realidade no dia de hoje. A história de Israel, ela não é por acaso. Deus levantou um povo para si como testemunha diante das nações. Deus demonstrou o seu poder através da nação de Israel, que era o seu povo. Desta nação, Deus levantou o Messias prometido, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Desta nação nasceu aquele que é chamado de Sol da Justiça, trazendo salvação nas suas asas. Mas perceba, sempre houve outro povo, que começa a se destacar em Gênesis 3,15, quando o texto fala das descendências. O descendente da mulher, o descendente da serpente. Há também o episódio entre Caim e Abel, são 2 povos diferentes, entre Sara e Agar, entre Esaú e Jacó, entre o povo do faraó e o povo de Deus, entre os que vão pelo caminho largo e aqueles que vão pelo caminho estreito, entre as ovelhas de Jesus e aqueles que não são ovelhas de Jesus, entre aqueles que estão no império das trevas e aqueles que estão no reino do Filho de Deus, onde há redenção, entre aqueles que se perdem e aqueles que se salvam. Há sempre 2 povos. Essa história que lemos, ela narra uma grande multidão vindo contra o povo de Deus. E Deus coloca nessa grande multidão, nesse outro povo, maldição. Deus lança sobre eles emboscadas e os desbarata, e os destrói. E o seu povo recebe a bênção, a proteção, o livramento e até um prêmio. Gostaria que você pensasse sobre a situação que o Brasil está passando neste momento. Você já reparou como toda a nação está polarizada? A economia, a política, a imprensa, as opiniões, a medicina. Parecemos formigas num formigueiro quando ele é atacado. Já viu isso? O formigueiro as formigas estão ali tão tranquilas. De repente, quando alguém ataca ali, aquilo vira um caos completo. Tudo parece estar polarizado na nossa nação.
rigidamente orientado para uma e para outra direção. Ambos os lados acusam o outro, ambos parecem que têm razão. Estamos literalmente como ovelhas que não têm pastor. Logo o Brasil, que se diz um país cristão, mas é Cristo de fato o centro da nossa nação? De que lado nós estamos nessa batalha? Que povo é você nessa batalha? Assim como Josafá pelejando contra aquele outro povo, Josafá, povo de Deus, sendo abençoado, e um outro povo que simplesmente começa a brigar entre si e leva a sua própria ruína. Quando eu peço para você olhar a realidade da nossa nação, do país, eu te pergunto, neste momento, quem é você? Onde está o seu coração? Você consegue imaginar o que de fato acontece com aqueles que não temem ao Senhor? Aquele outro povo que não desfruta do benefício da bênção de Deus. Agora, o coração do cristão, do servo temente a Deus, ele tem as mesmas características vistas em Josafá e em toda a nação de Judá. Por exemplo, primeira característica, Josafá e o povo demonstram um coração que treme sim diante de más notícias, mas que imediatamente vai em direção e na busca do Senhor. Segundo, um coração que busca o Senhor intensamente, e isso com jejuns e com oração. Terceiro, um coração que se quebranta diante do Senhor. Olha a oração dele: ah, Senhor, ah, Senhor. Quarto, um coração que suplica ao único que é capaz de dar livramento. Ele sabia para quem ele podia pedir. Quinto, um coração que tem fé e que espera no Senhor quando ele diz: os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Sexto, um coração crente diante da palavra do Senhor. Quando Deus diz, eles creem, eles acreditam. Sete, um coração que adora e louva a Deus, antes mesmo de Deus executar aquilo que Ele prometeu. Como eu já disse, a promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa. Em último lugar, um coração que aceita ser exortado e admoestado a permanecer fiel, pois isto é lugar seguro para o nosso coração. Repare, o verso 21 diz assim: aconselhou-se com o povo, ou melhor, no verso 20 diz assim, Josafá diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu creio que essa palavra está escrita aqui justamente para que nós, que somos cristãos, que já recebemos a promessa do Senhor, permaneçamos fiéis. Nós devemos aceitar essa admoestação, essa característica que nos faz permanecer fiel, porque eles ainda não haviam visto a libertação. Permaneçam fiéis, e eles permaneceram. E a conclusão é que diante dessa pandemia e desse caos econômico, político, de saúde, midiático, eu queria que você pensasse onde está o seu coração diante de tudo isso, diante de uma crise que ainda se aproxima. Como está o seu coração? Diante do risco de perder a saúde, ou mesmo até de perder a vida, como está o seu coração? Coloque os seus olhos e o seu coração no Senhor, como Josafá e toda a nação de Judá fizeram. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E aqui é uma comparação de que esses livramentos que Deus dava à nação de Israel, eles apontavam para algo muito maior. E nesse sentido, eu queria que você se lembrasse que o plano de salvação de Deus Pai, a obra salvadora de Cristo, a ação poderosa do Espírito Santo, são ações, nesse sentido, são batalhas, as quais Deus nos convida a olhar e a ver que grande salvamento Deus nos dá. Nós não precisamos fazer nada, nós apenas precisamos crer naquilo que Cristo fez. A obra toda de Deus, é Cristo quem mata o pecado lá na cruz, o diabo é derrotado lá na cruz,
A morte, o nosso último inimigo, foi derrotado na sua ressurreição. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu te pergunto, o que você fez para desfrutar dessa salvação? Você apenas precisa crer, porque a obra toda, a semelhança dessa batalha, em que o povo de Judá não levanta a espada uma vez, e quando ele chega, o inimigo já está derrotado, porque Deus havia dito que assim seria. Por isso que Deus amou ao mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos crer nessa promessa, nós precisamos crer nessa palavra. Como disse Josafá, se vocês crerem, vocês estarão seguros. Creiam nos profetas, eu penso aqui naqueles que anunciaram o Evangelho. Creiam nos profetas, creiam na palavra de Deus e vocês prosperarão. Deus de fato nos convida a crermos no seu Filho, e no seu Filho existe completa a salvação. Essa pandemia, toda essa crise não é para nos destruir, ela é para nos disciplinar. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo na epístola 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Mas para aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, essa pandemia e todas as suas consequências é um juízo temporário de Deus, apontando para um juízo final. É a oportunidade que eles têm de se arrependerem. Para nós, Deus mostrará nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo, a nossa vitória já é completa, já é certa. Você já pode louvar a Deus pela sua grande salvação no seu Filho Jesus. Creia, confie e espere no Senhor. Nossos olhos estão no Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigado pela tua grande salvação. Obrigado porque o Senhor manteve esse povo e sustentou a nação de Israel como testemunha de ti para todo o mundo. Obrigado porque dela veio e descendeu o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio na dispensação da plenitude dos tempos, cumpriu a obra salvífica em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, e nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nessa tua palavra, nós sabemos que estamos seguros porque cremos naquilo que o Senhor mesmo revelou a nós. E nós não fazemos isso por nós mesmos, mas por causa da ação poderosa do teu Espírito Santo, Senhor. Por isso eu te peço que cada um de nós, cada um dos nossos ouvintes, cada um que está ouvindo essa mensagem, seja alcançado poderosamente pelo teu Espírito Santo e convença-se do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Nós não temeremos, porque nós confiamos em Ti. Sustenta as nossas vidas nesses dias, Pai, diante de todas essas dificuldades que passamos ou que iremos passar, que a Tua boa mão nos sustente, que de fato a Tua palavra nos discipline, para que andemos próximos de Ti, perto de Ti, em obediência à Tua palavra. Salva-nos com o Teu poder. Tudo Te louvamos e Te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio e paz. A quem então eu preciso temer? O Senhor é a minha
minha salvação.